Fala, torcedor botafoguense, tudo bem? Tem um nome sendo veiculado na janela de transferências do Botafogo, que é do zagueiro Bastos, de 31 anos, completa 32 no fim de 2023, tem passagens pelo futebol italiano, pelo futebol russo, estava no futebol da Arábia Saudita até ficar sem contrato, e muitos amigos chegaram até a mim perguntando: Vini, tu conhece esse atleta? Já viu ele atuar? Sim, conheço o atleta de longa data. Acompanhei ele principalmente nas temporadas do futebol italiano e venho justamente falar sobre o jogador e sobre o zagueiro Bastos. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. O Bastos teve boas temporadas lá no Rostov, do futebol russo. Foi campeão por lá, inclusive. O que fez ele se transferir para o futebol italiano. Na Lazio, talvez ele tenha vivido o seu melhor momento da carreira. Talvez não, com certeza. Principalmente na temporada de 2017-2018, ele foi peça fundamental no sistema defensivo lá da equipe italiana. Atuando com 3 zagueiros naquele time do Simone Inzaghi, o Bastos se destacou, tá? Um zagueiro com uma capacidade de velocidade muito grande. E ele foi campeão por lá também, né? Foi campeão da Copa da Itália, da Supercopa da Itália. Viveu aí uns bons momentos recentes da equipe da capital da Itália. Só que, assim, logo na temporada de 2018-19, logo após a que ele viveu o seu auge, a Lazio trouxe um zagueiro chamado Acerbi, que tinha se destacado durante muitos anos no Sassuolo, uma equipe modesta lá do futebol italiano, mas que tem um trabalho muito, mas muito bom. O Matheus Henrique, brasileiro, que atuou aqui no Grêmio, tá lá há algumas temporadas. E o Acerbi vinha se destacando no Sassuolo quando a Lazio o contratou. Àquela altura, o Acerbi já tinha convocações para a seleção italiana e na Lazio foi quando ele apareceu ainda mais. E o Bastos foi perdendo cada vez mais espaço na equipe titular. O Acerbi, logo depois, ele se transferiu para a Inter de Milão. Na última temporada foi vice-campeão da UEFA Champions League, titular, um cara que foi campeão da Eurocopa recentemente pela seleção italiana, inclusive com o Simone Inzaghi aí na Inter de Milão, né? O Simone Inzaghi era o treinador da Inter quando a equipe foi vice-campeã pro Manchester City. Retornando ao assunto Bastos, com o Acerbi ele perdeu bastante espaço, né? E aí ele foi sendo reserva, ficou um pouco insatisfeito, né? Não estava tendo tantos minutos como teve, principalmente em 2018, e ele optou por sair, né? Foi jogar no futebol da Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, confesso que não acompanhei. Sei que o Al Ahly, que era o clube que ele atuou, estava na segunda divisão, subiu nessa temporada para a primeira, então confesso que não vi o desempenho do atleta por lá. É um zagueiro angolano, então se ele realmente vier para o Botafogo, ele não vai ter dificuldades com a língua, né? Todo mundo sabe que a Angola tem como língua, né, o português, então eu imagino que ele não vai ter dificuldades com essa adaptação ao idioma, caso ele realmente seja reforço do Botafogo. Nesse momento ele está sem contrato, então o que pode facilitar as negociações do clube, né, do Rio de Janeiro, porque não tem esse imediatismo de anunciar, né, de regularizar o atleta até quarta-feira, né, a janela fecha nesta quarta-feira para atletas que estão empregados, e como ele é um atleta sem clube, isso facilita e o Botafogo pode ter mais tempo para negociar com o jogador. Cara, eu gostei muito das temporadas dele na Lazio, confesso para vocês. É um zagueiro que tem uma capacidade com a bola nos pés, né, de construção de passes muito, mas muito boa. Ah, e detalhe, hein, construindo com as 2 pernas, tá? É um cara que tem essa capacidade de dar passes verticais, de encontrar um jogador numa situação mais favorável com as 2 pernas, seja com a direita ou com a esquerda. Isso é um ponto muito, mas muito difícil de se encontrar no mercado. Já citei que ele é um zagueiro veloz, ele não é um zagueiro alto, tá? Ele tem em torno de 1,80, 1,82 de altura. Tem alguns sites que dizem que ele tem 1,84, mas eu acho muito difícil, ele deve ter 1,80, 1,82. É uma rocha fisicamente muito forte, muito mesmo, né? Se você for dar um Google aí e perceber a capacidade física que ele tem, ele realmente é um cara muito forte. Cara, é um jogador de imposição física, então ele gosta do contato, gosta de ter o confronto com aqueles atacantes que mais físicos, né? Mais centroavantes mesmo.
ele gosta de ter esse contato. É um zagueiro que tem um bom número de interceptações, um bom número de bots, né, de bolas roubadas. Cara, a única coisa que me preocupa é a questão da altura dele, né? Bem abaixo aí da média dos zagueiros aí que atuam não só no futebol brasileiro, mas também no futebol mundial. Ele compensa com a impulsão? Compensa. Compensou na Lazio? Compensou. Mas o atleta não vive mais o seu auge físico e técnico, né? Imagino eu, né? Imagino eu. Não vou afirmar isso aqui, mas imagino, até pela idade, até pelo clube que ele estava, imagino que ele não esteja vivendo o seu melhor momento. Mas assim, é um zagueiro que eu gosto muito, que eu gostei muito dele na Lazio, vitorioso. É um cara que, apesar de ter atuado com outros 2 zagueiros ao seu lado lá na Lazio, ele mostrou grandes virtudes com e sem bola. Assim, o único ponto é que, cara, Adrielson e Cuesta, que hoje é a zaga titular do Botafogo, eles estão num momento excepcional, né? Não só o próprio Adrielson, que nesse momento, pelo menos na minha opinião, é o melhor zagueiro do Brasil. Se não, né, em todas as competições do Campeonato Brasileiro, não tenha dúvida alguma. O Cuesta é um zagueiro, cara, muito bom. Ele tava, entre aspas, né, encostado no Internacional, veio emprestado pro Botafogo e o Bota conseguiu ter o atleta. E assim, o Cuesta está se destacando muito, né, cara? É um zagueiro também muito bom na capacidade de construção, relação dele com a bola, de dar passes verticais, de encontrar os caras entre as linhas de marcação do adversário. É um cara que, pressionando o atacante de costas, né? Então, quando o atacante do adversário recebe de costas, ele tem muito forte essa capacidade de pressionar, de roubar essa bola. Então, o Cuesta está jogando um futebol excepcional. O único ponto é na questão, principalmente quando o Botafogo joga em casa, ele pressiona muito o adversário, né? Então atua com as linhas de marcação bem altas, né? E o Botafogo naturalmente tem mais a bola do que não tem. E o único problema são as transições, né? Nas costas da defesa. E o Cuesta tem, talvez hoje, o ponto mais vulnerável dele é recuperar esse espaço, né? Para ser bem sincero, falta um pouco de explosão, um pouco de velocidade para o atleta. Talvez idade? Talvez característica exclusiva do jogador? Sim, tem N motivos que podem explicar isso. Então isso talvez seja o ponto mais fraco do jogo do Cuesta. E talvez o ponto mais forte do Bastos, né? Então essa capacidade física, de velocidade, de recuperar suas costas é impressionante. Então assim, pela matéria que saiu principalmente no GE, a intenção da diretoria do Botafogo é trazer o Bastos para ser a terceira opção da zaga, né? Reserva de Cuesta e de Adrielson. Mas assim, eu vejo ele com uma capacidade de ser titular muito boa, muito forte, tá? A depender da forma como ele vai se adaptar ao futebol brasileiro, mas é um cara que tem qualidade. Isso eu tô analisando, né, nos bons momentos que ele teve na Lazio. Não sei como é que tá a situação dele agora. E assim, é um cara que demonstrou uma capacidade muito boa, muito bom zagueiro, e vem para suprir algumas deficiências, né? Principalmente de velocidade, principalmente essa questão que a gente citou de recuperar os espaços deixados nas costas dos zagueiros. Sem dúvida alguma, se vier, vai ser muito importante, vai ser fundamental, inclusive para dar opções para o Bruno Lage de, em algum momento, em alguma situação, jogar com 3 zagueiros, seja para entregar mais coisas, né, mais opções ofensivas, né, para liberar os alas, por exemplo, para ter mais caras perto da área, ou para ter mais opções defensivas, né, se defender com linha de 5, né, ter mais caras de força física dentro da área. Então, assim, eu particularmente aprovo a contratação, não sei quanto que ele chegaria para receber aqui, não faço ideia de quanto o atleta recebia lá no futebol da Arábia Saudita, imagino que um ótimo salário, mas o Botafogo vai ter um tempo aí para negociar com o jogador, destacando mais uma vez que ele está sem clube nesse momento. Gosto muito do zagueiro Bastos, vai fazer 32 anos nesse ano, experiente, vitorioso, um cara que viveu um muito bom momento lá no futebol italiano. Beleza, rapaziada? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários sobre o zagueiro angolano Bastos, que atuou no futebol da Rússia, no Rostov, no futebol italiano, Lazio, e estava lá no futebol da Arábia Saudita, no Al-Ahly. Muito obrigado pela audiência, não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.